Bom dia. Existe um princípio supremo no direito e na sociedade de uma maneira geral, que rege a regra de convivência dos indivíduos uns com os outros, que é aquela máxima que o direito de cada um termina onde começa o do outro. Ou seja, nas palavras de Oliver Wendell Holmes Jr., ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, o direito de eu movimentar meu punho acaba onde começa o seu queixo. Isso significa, meus amigos, que os indivíduos eles devem cumprir uma máxima benéfica para todos, sintetizada nas palavras de John Stuart Mill, ou seja, não causar nenhum dano material e ou moral a outrem. Este é um princípio básico de sobrevivência social. Por danos materiais, podemos entender a violação ou destruição do patrimônio ou da integridade física do outro, como avançar o punho e dar um soco no queixo, na boca, no nariz do outro, ou mesmo apedrejar a sua residência. Isto já viola, já ultrapassa os limites de convivência saudável entre as pessoas. Já por danos morais, devemos entender qualquer atitude capaz de afetar gravemente a integridade moral do outro. Resta definir o que entendemos por integridade moral, o que não é tarefa fácil, porém necessária. Importante assinalar, senhores, que todas, ou ao menos a maior parte das regras de convivência tem um caráter universal e negativo. Elas não dizem o que devemos fazer, porém o que não devemos fazer sob hipótese alguma. Tanto Confúcio como Thomas Hobbes enunciaram outro princípio mais genérico, do qual podem ser derivados os de Oliver Wendell Holmes Jr. e John Stuart Mill, a saber, não faça ao outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Este princípio supremo tem sido chamado de a regra dourada. Em seu livro O Espírito da Liberdade, Erich Fromm, um conhecido filósofo contemporâneo, relata um caso tradicional em que são contrastadas as visões do mundo de dois rabinos e cujo desfecho é extremamente importante para o ponto que desejamos sustentar agora. Quando um pagão procurou Shammai e lhe pediu que explicasse toda a Torá enquanto ficava de pé sobre uma perna, Shammai o expulsou. Quando o pagão fez a Hillel o mesmo pedido, recebeu a seguinte resposta, senhores: a essência da Torá é o mandamento. Não fazer ao próximo o que não desejamos que o próximo nos faça. O resto é comentário. Provavelmente o primeiro rabino, levando em consideração toda a riqueza de ensinamento contida no livro sagrado e por sentir dificuldade em refletir a respeito da mesma, tomou o pedido do pagão como um insulto ou uma brincadeira de mau gosto. Como colocar o oceano em um copo d'água? Como explicar tal coisa no curto espaço de tempo em que um homem consegue ficar em equilíbrio apoiado em um só pé? O segundo rabino, já por sua vez, provavelmente percebeu que se tratava de um desses desafios em que alguém
julgando ser impossível responder a uma pergunta, a faz para que seu interlocutor se sinta ridicularizado e embaraçado. Trata-se de uma espécie de cheque-mate perverso. Por isso, meus amigos, é preciso sempre se colocar no lugar do outro, a chamada empatia, mediante um mecanismo de projeção afetiva, e perguntar a si mesmo quando vai praticar algo que talvez possa prejudicar terceiros. Eu gostaria que essa pessoa fizesse comigo isto que estou pretendendo fazer com ela? Se isso fosse posto em prática, toda vez em que se mostrasse necessário, nossos problemas de convivência com os outros seriam muito menores do que realmente o são hoje em dia. Colocar isso em prática, meus queridos amigos do coração, é uma condição necessária para a boa interação e talvez para a boa convivência humana. Tenham todos um bom dia de trabalho e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Cristiano Covas Advogado.